A prova, então, não está difícil, mas tem algumas questões, assim, bem... Pelo menos eu fui separar as questões, né? Tem algumas questões bem decorebas. Por exemplo, quantos ministros tem na Corte Internacional de Justiça? 15. Qual é o mandato desses juízes? O mandato é de 9 anos, podendo ser reeleito. Então, tem umas questões assim, tá, que eu quero que vocês tomem cuidado, porque é uma questão, são questões decorebas, não tem jeito, essas são as questões do nosso sistema. Eu fiz algumas, incluí, mas o sistema escolhe, então, as questões. Então, você pode se deparar com uma questão que vai perguntar, por exemplo, quantos membros no Conselho Econômico e Social da ONU. Aí você tem que saber que são 57, tá? E aí essas questões de composição, a mais importante, claro, é saber quem faz parte dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O resto nós sabemos que são membros rotativos com eleição a cada 2 anos. E aí nós temos os membros do Conselho Econômico e Social da ONU, 57, 15 juízes na Corte Internacional de Justiça, um mandato de 9 anos. Foram essas questões que eu achei mais bestinhas, assim, e que deveriam ser conversadas com vocês. No mais, a prova vai ser bem tranquila, ok? Bem tranquila, sem estresse, vocês vão resolver rapidinho. Questões fáceis, nada do que nós não tratamos em sala de aula, tudo muito dentro do falado, mas, claro, vocês precisam ler também, estudar, ler o material que eu deixei. Ficar só na base da aula não adianta muito, ok? O material, ele sempre vai complementar, vai acrescentar informações para vocês. Então, seguindo a nossa aula, nós começamos a falar dos sujeitos do direito internacional público. Nós falamos do Estado, aí fizemos aquela abordagem geral do Estado, como que o Estado surge, quais são os elementos do Estado, o que acontece com o Estado, se ele pode se desintegrar, não é? Nós vimos as partes de seção dos Estados. Depois nós falamos das organizações internacionais. Vimos que as organizações internacionais, elas são sujeitos do direito internacional, porque elas possuem personalidade jurídica internacional. Falamos do indivíduo, e aí vimos que o indivíduo, ele tem 2 correntes. As 2 correntes, elas vão entender que você precisa proteger o indivíduo no cenário internacional e doméstico, ok? Mas uma alega que esse indivíduo, ele é sujeito de direito internacional. O outro vai falar que não, que ele é um objeto do direito internacional público, tá bom? E hoje nós vamos falar de outros atores. Nós vamos falar dos blocos regionais. E para falar dos blocos regionais, eu preciso falar de direito da integração, ok? Mas eu quero deixar bem claro aqui antes de começar o direito da integração. Os blocos regionais podem ser sujeitos de direito internacional? Podem, desde que eles tenham personalidade jurídica internacional. Alguns blocos regionais, bom dia, Gésio, alguns blocos regionais não têm personalidade jurídica. Então, eles não podem negociar tratados em nome do bloco. Então, tenham isso em mente. Nós temos vários blocos regionais. Semana que vem é a apresentação de vocês. Então, nós vamos ter diversos blocos regionais e eu quero saber, esse bloco regional que você vai apresentar, ele tem personalidade jurídica? Ele pode firmar tratados no cenário internacional? Tá bom.
ok? Ele pode firmar tratados internacionais em nome do bloco, tá? Então, quando você for responder essa pergunta, quando você for apresentar seu trabalho, você vai ter que responder essa pergunta. Esse seu bloco regional, ele tem personalidade jurídica ou não? Nós temos diversos blocos regionais que não têm personalidade jurídica proposital. O NAFTA, por exemplo, ele não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque não é intenção nem do Canadá, nem dos Estados Unidos, nem do México ter um bloco negociando por eles, ok? Firmando obrigações por eles. Então, quando nós falamos de integração regional e de sujeitos de direito internacional privado, público, nós precisamos nos atentar para isso, tá? Então, quem são os nossos até agora? O que nós vimos? Nós já vimos Estado Santa Sé, ok? Nós vimos organizações internacionais. As organizações internacionais, elas têm por si personalidade jurídica internacional. Nós vimos os indivíduos e aquela posição divergente na doutrina, e agora nós vamos ver os blocos regionais. Eu vou falar de 2 blocos regionais. A União Europeia, que é o maior bloco regional hoje que nós temos, é o bloco que atingiu o maior nível de integração e tem personalidade jurídica internacional. E vou falar do Mercosul, que é outro bloco que está aqui no nosso dia a dia, embora bem enfraquecido, mas ele está no nosso dia a dia, o nosso bloco é um dos blocos que o Brasil faz parte, e ele é criado num contexto de integração da América Latina, ok? Ele é de um movimento de integração da América Latina, e o nosso bloco, o Mercosul, ele tem personalidade jurídica internacional. Nós tivemos um evento, Protocolo de Ouro Preto, para marcar a personalidade jurídica desse bloco, para esse bloco se tornar um sujeito de direito internacional. Ok? E aí, com base nisso, vamos começar. Ok? Vamos começar. Então, hoje nós vamos falar de direito da integração. O que é isso, não é? O que é essa disciplina aqui dentro do direito internacional que vai falar dos blocos econômicos? Opa, fiz errado, desculpa. Aqui você sabe, né? Tem um problema sério desse negócio que fica aqui entre. Ih, travou aqui. Opa, pronto, agora voltou aqui. Sabe, né? Tem um problema sério quem fica aqui entre o computador e a cadeira, não é? Quem fica aqui entre o computador e a cadeira. Então vamos lá, vamos falar desse direito da integração regional. Não é? O que é a integração regional? O que é esse direito da integração regional que vocês vão ouvir hoje, vocês vão ouvir na semana que vem, quando vocês estiverem pesquisando o bloco econômico de vocês? O que é esse direito da integração? Então, é o ramo do direito que vai estudar as relações econômicas, que vai estudar o direito econômico entre países que tem como objetivo fortalecer
o desenvolvimento econômico dessa região. Então, integração regional, direito da integração regional, vai ser esse ramo aqui do nosso direito, que vai estudar essas relações econômicas que os estados vão criar entre eles, com o intuito de promover o desenvolvimento econômico da região. Ok? Então, inicialmente, sim, um bloco econômico, ele visa o quê? Comércio. Ele visa desenvolvimento econômico. Ele visa fortalecer a sua relação comercial com seu vizinho. Quando o Brasil, né, iniciou o Mercosul até o ano passado, o Brasil era o principal parceiro econômico da Argentina. O Brasil vendia mais para a Argentina. A Argentina consumia muito mais produto do Brasil. E isso fortalece o quê? Os laços entre os países. E quanto mais você vende, mais você ganha recursos, não é? Mais você promove o crescimento econômico, você vai gerando mais empregos, a economia vai movimentando, não é assim? E, em tese, você cria um desenvolvimento econômico naquele país, você vai distribuir renda para aquela população. Ok? Em tese, quando eu falo em integração regional, eu falo de países próximos. Eu falo de países que estão ligados por algum motivo economicamente. Então, quando eu falo de Mercosul, eu estou falando de quê? Brasil, Argentina, que são países vizinhos. Brasil, Argentina, Uruguai, não é? Paraguai, a Bolívia, que está em fase de adesão, ok? E a Venezuela. Então, são países que estão regionalmente próximos. Eu falo da União Europeia, eu estou falando de quê? De países que estão ligados lá no continente. Países que estão próximos, que estão um do lado do outro. Quando eu falo do NAFTA, né? O NAFTA mudou de nome, não é? Mas o NAFTA eu me refiro a quê? A Estados Unidos, Canadá, México. Então, eles estão próximos um do outro. Então, a integração regional, ela vai ser ligada por essa proximidade. Ok? E com o intuito de promover o desenvolvimento econômico dos países. Nós também vamos ter alguns blocos regionais que não estão preocupados exclusivamente com o desenvolvimento econômico, mas também com o desenvolvimento social daquele local. Então, quando eu falo em blocos, quando eu falo em integração regional, eu não estou restrita à economia. Eu também estou preocupada com o desenvolvimento social. Mas a grande maioria dos blocos, eu vou até mudar aqui para vocês verem, a grande maioria dos blocos econômicos estão ligados pela ideia de promover o comércio. Aí eu trago aqui para vocês, olha a quantidade de blocos econômicos que nós temos no mundo. Todos esses aqui, ó. ALAD, ok? A grande ALAD aqui é o Programa de Desenvolvimento por meio de blocos econômicos da América Latina. Então, a ALAD é tudo isso aqui, que vai do México, que é a América Latina, não é? Caribe e América do Sul. Dentro do contexto da ALAD,
o Mercosul foi criado, que é esse verdinho aqui, o Mercosul foi criado. Então, dentro do contexto da LAD, nós temos o Mercosul. Porque a LAD é um movimento que vai começar na década de 70, que vai promover a aproximação dos estados latino-americanos por meio do comércio. Então, dentro do contexto da LAD, surge o Mercosul, ok? Surge o Mercosul. Nós temos aqui a grande União Europeia, agora sem, não é? O Reino Unido aqui, o Reino Unido cascou fora, então tire aqui o Reino Unido. Nós vamos falar sobre a saída do Reino Unido, ok? Mas nós temos a grande União Europeia, que se uniu por quê? Por que surge a União Europeia? Como que você acaba com guerras entre países rivais? Como você acaba com guerra? Você torna esses países aliados economicamente. Então, como que você vai fortalecer a cooperação entre esses estados e evitar uma guerra? É colocar um dependendo economicamente do outro, mas num estágio de cooperação, nunca de subordinação. Então, nós temos a União Europeia, nós vamos falar sobre a União Europeia. Nós temos a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que surge com o fim da União Soviética. Tem que atrair os antigos países, os antigos estados da União Soviética, não é? E aí você cria, a Rússia cria um grande bloco econômico. Nós temos a ASEAN, que também é um grande bloco econômico aqui no Sudeste Asiático. Tá? Ok? Então vamos voltar. Então, os blocos econômicos, eles surgem para facilitar o comércio, para criar essa cooperação entre os estados, para tornar um estado dependente do outro, mas não num nível de subordinação, mas num nível de cooperação. Eu vendo para você, você vende para mim, nós vamos reduzir as tarifas, nós vamos zerar as tarifas dentro do bloco. Para quê? Para tornar o comércio entre os dois países mais vantajoso. Ok? Então, a integração regional vai criar esse laço de dependência mútua entre os países. A integração regional, ela pode ser com base em institutos, em instituições supranacionais e instituições intergovernamentais. Nós falamos isso quando falamos de estados e organizações internacionais. Há 2 semanas. E aí eu disse para vocês, lá em organizações internacionais, que muitos doutrinadores diziam que blocos regionais podiam ser organizações internacionais. Vocês lembram disso? Mas que essa não era uma posição muito aceita, porque organização internacional é uma coisa, né, tem a ver com a cooperação, ela vai estabelecer objetivos comuns gerais, relacionados àquele tema específico, e aqui o bloco regional, ele está preocupado, claro, também com seus objetivos, mas num caráter de integração entre esses blocos, é criar uma outra instituição que vai promover o comércio dentro desse bloco, ok? E aí, dentro desse bloco regional, nós podemos ter instituições que são supranacionais e instituições que são intergovernamentais. E vamos lá, o que é uma instituição intergovernamental? Na instituição intergovernamental,
os estados vão atuar com base na cooperação. Ok? Então, na intergovernabilidade, o Estado mantém integralmente o seu poder sobre determinado assunto. Então, aqui nós estamos falando de direito econômico, vamos pensar em tarifas, vamos pensar em impostos. Vocês já estão vendo lá, não é? Direito tributário? Lá no direito tributário, o professor falou do imposto de importação. O que é o imposto de importação? Toda vez que eu quero importar um produto, eu tenho de pagar esse imposto, não é assim? Digamos que eu queira comprar um carro. Olha, eu quero comprar um carro. Esse carro, o sonho do meu marido é ter um Smart, tá? Acha lindo o Smart, aquele carrinho só cabe 2 pessoas. Ele diz que é ótimo pra gente, só cabe ele e eu, não precisa levar a sogra, tá? Ótimo, não é? Não precisa levar a sogra, então só cabe ele e eu, tá ótimo, né? O Smart. Não precisa também levar muita coisa, então ele restringe a minha mala, porque quando eu viajo eu levo uma mala pequena, né? Então restringe a minha mala. Verdade, tá? Então o sonho dele é ter um Smart. Sim, Fernanda, eu só viajo com uma mala de mão. Já tem anos. Então, é verdade. Depois eu conto isso para vocês. Mas ele quer comprar um Smart. Ele negociou o Smart, digamos, lá nos Estados Unidos. E ele quer trazer esse Smart, esse carrinho aqui para o Brasil. Ok? Ele pode comprar um carro no exterior e trazer esse carro para o Brasil? Peraí, gente, desculpa. Ei, o que é isso? Eu tô dando aula. Tem que ficar quieta. Tá, desculpa. Então, ele pode comprar esse carro no exterior? Tá reclamando. Ele pode comprar esse carro no exterior e trazer para o Brasil? Ela não gostou, tem que carregá-la também, verdade. Você vai também no carrinho, tá, Coquinho? Você vai, eu te coloco lá no meu colo. Ele pode trazer esse carro? Pode. Mas quando ele chegar lá na aduana, ele vai ter que pagar um imposto. Porque ele não está importando esse veículo para o Brasil? Está. Ele vai ter de importar esse carro, ele vai ter de pagar esse imposto. Ok? Então, quando eu tenho instituições intergovernamentais, o Brasil ele pode estabelecer a tarifa que ele quiser para esse carro. Ele é livre para estabelecer o valor do imposto que ele vai cobrar. Então, o Brasil foi lá e colocou, olha, para importação de veículos zero, nós não permitimos a importação de veículos usados, a não ser aqueles carros de colecionadores. Então, para importação de veículos 0 quilômetros, a taxa o imposto de importação é de 100% do valor do carro. Então, se ele pagou 50 mil naquele carro, 50 mil reais naquele carro, qual é a taxa, qual é o imposto que ele vai pagar quando chegar aqui no Brasil? 50 mil reais. Então, esse carro vai sair para ele por 100 mil reais. Então, na intergovernabilidade, o Brasil vai manter o seu poder para colocar as taxas no valor que ele quiser. Agora, imaginem na supranacionalidade. Na supranacionalidade, não é mais o Brasil que vai estabelecer o valor do imposto para importação desse carro. Gente, eu estou dando um exemplo super simples, mas é bem mais... Claro que sabe a taxa, é 100%, tá? É 100%. Eu estou dando um exemplo muito simples, tá? Para vocês verem como funciona a supranacionalidade.
Na supranacionalidade, o que vai acontecer? Esse poder que o Brasil tem de colocar o valor do imposto, ele vai dar para uma outra instituição e vai falar para essa instituição o seguinte: olha, agora eu não tenho mais o poder de estabelecer o imposto de importação, eu vou te dar esse poder. Aí o Brasil vai dar o poder de estabelecer qual é o valor do imposto de importação para essa instituição. E aí essa instituição vai falar agora, Brasil, a partir de hoje você vai cobrar a taxa de 50% no imposto de importação. Então, na intergovernabilidade, o Brasil mantém o seu poder em relação a todas as suas tarifas. Ele pode negociar com o vizinho e falar: olha, vamos negociar aqui, Argentina. Olha só o que está acontecendo. O marido da professora Carol, ele quer comprar um carro no exterior, mas ele vai trazer aqui para a Argentina que o imposto é menor. E depois vai ficar rodando aqui no Brasil. Então, vamos igualar. Brasil e Argentina vão negociar entre si. E aí eles vão estabelecer uma tarifa igual. Vamos aqui padronizar as nossas tarifas. Isso está dentro da intergovernabilidade? Tá. Porque é Brasil e Argentina negociando por si só o valor do imposto de importação que eles vão cobrar. Na supranacionalidade, não. Brasil e Argentina vão passar esse poder para essa instância superior e essa instância superior vai decidir. Ela só vai falar: Brasil, a partir de agora você cobra tantos por cento de imposto. Argentina, agora você cobra tantos por cento de imposto. Então, esse exemplozinho que eu dei para vocês é só para mostrar que na intergovernabilidade, os estados, eles mantêm integralmente a sua soberania sobre todos os assuntos. E aí, num processo de coordenação, eles vão decidir entre si. Então, eles vão negociar, eles vão chegar a um acordo comum na intergovernabilidade. Na supranacionalidade, não. Na supranacionalidade, eles vão falar o seguinte: olha, eu dei essa autonomia, essa soberania de estabelecer qual é o imposto de importação para essa minha instituição, e é essa instituição que vai decidir esse assunto e eu, Brasil, vou obedecer, eu vou cumprir. Ok? Então, na supranacionalidade, eu vou conceder um pouco da minha soberania para essa instituição e eu vou acatar o que essa instituição decidir. Na intergovernabilidade, eu não tenho isso. Eu não dou a minha... Eu não vou ceder a minha soberania. Eu vou negociar no âmbito de coordenação com os demais países. Conseguiram entender por meio desse exemplozinho que eu dei? Trazer agora o que acontece, por exemplo, na União Europeia. Quem for falar de Tribunal de Justiça da União Europeia, Tribunal de Justiça da União Europeia não é um bloco regional, mas ele é uma instância judiciária da União Europeia, e eu não tenho tempo de falar aqui. E ela é uma instituição supranacional. O que isso significa? Que todos os estados, todos os países da União Europeia,
pegar uma parcelazinha da sua soberania em relação a determinados temas judiciais e deram para esse tribunal. E agora, quando esse tribunal decide, todos os tribunais nacionais são obrigados a acatar. Então, as decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, as decisões são vinculantes. Elas são obrigatórias para todos os Estados membros do bloco. Isso é supranacionalidade. O Estado não vai poder falar, não, eu não vou cumprir isso, não. Isso fere a minha Constituição. Ele não vai poder falar isso. Sabe por quê? Porque lá na Constituição dele, ele diz o seguinte: todas as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são obrigatórias, porque eu, país X, cedi parcela da minha soberania para o Tribunal de Justiça. E por isso eu acato. Eu acato, sem falar nada, as decisões do Tribunal de Justiça. Ok? Então, as decisões do tribunal, elas são vinculantes. Elas são obrigatórias para todos os estados. Assim como as decisões relacionadas a tarifas. As tarifas do bloco não são tomadas pelos países numa conversinha, numa negociação entre os países. As tarifas do bloco, elas são tomadas pela instituição, pela União Europeia. E aí os estados, eles simplesmente aceitam e cumprem. Sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Meu marido odeia esse ditado. Mas é bem isso na supranacionalidade. Você deu a sua soberania para aquela instituição. Então, ela vai decidir por você. E você vai acatar. Na intergovernabilidade, não. Lá no NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México vão sentar numa mesa, vão sentar à mesa e eles vão discutir. Olha, como que nós vamos tratar as tarifas dentro desse bloco? Ok? México, tá bom isso para você? Aí o México vai falar, ah, não, não tá. Então eu não vou aceitar. Temos que negociar mais. Aí o Canadá vai falar, não, essa tarifa aqui também não tá boa para mim, não. Vamos negociar novamente. Até o quê? Até eles chegarem num senso comum. No mínimo denominador comum lá da matemática. Quando eles chegarem nesse mínimo denominador comum, ok? Aí sim, eles vão fechar o acordo. Eles negociaram entre eles e chegaram a uma solução. Foi bom para todas as partes. Na supranacionalidade, não funciona desse jeito. Então, nós vamos ter blocos regionais com caráter supranacional e nós vamos ter blocos econômicos com caráter intergovernamental. Além disso, nós vamos ter blocos econômicos com personalidade jurídica internacional, então blocos que vão poder negociar pelo bloco e não por país A, país B, país C. E nós também vamos ter blocos regionais sem personalidade jurídica.
O que isso significa? Que esse bloco, como um bloco, não negocia internacionalmente, não firma tratados internacionais. Pro bloco como um todo. Ok? E aí eu trago alguns exemplos para vocês. União Europeia, Mercosul, Unasul. Lembra que eu disse que os blocos, eles não necessariamente estão preocupados apenas com o comércio? A Unasul é um bloco de integração regional político. É um bloco que vai além do econômico. Ele quer discutir também desenvolvimento social. Ele quer discutir proteção ambiental, desenvolvimento sustentável. Ele quer negociar democracia. Negociar não, né? Discutir a democracia no bloco. Então, nós também temos blocos sociais, que vão além só do comércio entre os estados. Tá bom? Vamos falar das etapas da integração regional. Imagina uma escada. Cada etapa da integração regional é um degrau que esse bloco está subindo, até ele chegar lá no topo dessa escada. A primeira etapa da integração regional é a zona de preferências tarifárias. O que isso significa na zona de preferência tarifária? Brasil chega para a Argentina e fala: ô, Argentina, nós somos vizinhos há tanto tempo, não é? Há tanto tempo aqui que é só um rio que nos separa. Nossa, né? Nós precisamos, Argentina, melhorar o nosso comércio está muito fraco. Olha só, tá na moda aqui no Brasil fazer cerveja artesanal, sabe? E eu sei que aí na Argentina vocês são muito bons de vinhos. Vamos fazer aqui uma zona de preferência tarifária? Em vez de você exportar o vinho aqui para o Brasil e eu te cobrar um imposto de 10, eu vou te cobrar um imposto de 5 só, e você também vai baratear o imposto para minha cerveja. Em vez de você cobrar 15% em cima da minha cerveja, você vai cobrar 10%. Aí a Argentina vai falar: é muito bom isso, né? Porque eu vou exportar mais vinho para o Brasil, porque vai ficar mais barato, não é? Afinal, o imposto vai reduzir pela metade. Então, na zona de preferência tarifária, eu vou escolher alguns produtos e eu vou reduzir o imposto de importação em cima desses produtos. Eu vou tornar aquele produto mais barato. Então, imagina você vendendo determinado produto mais barato para o seu vizinho. Isso não é melhor? Seu produto está mais barato, significa que as pessoas vão consumir mais. Então, na zona de preferência tarifária, nesse primeiro estágio da integração regional, nós vamos ter, ok? Nós vamos ter a redução de algumas tarifas, ok? Para baratear os produtos. Mas eu vou fazer isso para todos os produtos? Não, não é para todos, não. Eu vou escolher determinados produtos e eu vou baratear os preços desses produtos, ok?
Isso é o que eu chamo de zona de preferência tarifária. Então, eu escolho determinados produtos, eu faço uma lista de determinados produtos que vão ser vendidos entre Brasil e Argentina, e eu vou reduzir o imposto desses produtos para que esses produtos fiquem mais competitivos no mercado vizinho, e lá no mercado vizinho eu venda mais. Zona de preferência tarifária. Aí Brasil e Argentina perceberam que a venda de cerveja e vinho estava dando muito certo. Nossa, nós aumentamos muito a venda de cerveja para a Argentina. E a Argentina, nossa, agora o brasileiro não consome mais o vinho chileno, ele só quer saber do vinho argentino. Muito bom. Vamos estender essa nossa política? Vamos zerar o imposto de importação para o vinho e para a cerveja? Vamos aumentar a nossa lista de produtos que nós vamos zerar o imposto de importação entre Brasil e Argentina? Então, quando o Brasil e a Argentina zeram os impostos de importação e exportação desses produtos, ok? Eles aumentam a lista de produtos que vão ficar com zero de tarifas. Eu tenho uma área de livre comércio. Por que livre comércio? Porque o comércio entre Brasil e Argentina, ele não tem mais entraves financeiros. Agora, a única coisa que vai diferenciar o preço do produto lá na Argentina e aqui no Brasil é o transporte. Então, o mesmo preço que eu compro o vinho lá em Buenos Aires, eu posso comprar aqui em Brasília. Por quê? Porque não tem mais imposto. O imposto é zero. E vale também para outros produtos. Ok? A Argentina e Brasil também zeraram o imposto para o trigo, para a soja. Mas observem, esse acordo é só comercial. É só comercial. Ok? Não tem questão envolvendo trabalhadores, tá? Eu não quero saber de nada, eu só quero saber do comércio entre Brasil e Argentina. Todo o comércio que o Brasil faz, por exemplo, com o Uruguai, é outra história. Não faz aqui para o nosso exemplo, não faz importância. Porque eu zerei o comércio entre Brasil e Argentina. Ok? Aí, né, nós tivemos no nosso exemplo aqui, o Uruguai olhou e falou, esse negócio aí tá bom, viu? Eu posso exportar carne. Eu tenho um vinho aqui, o Taná, é bonzinho. Talvez exporte também. Aí o Paraguai falou, o quê? Eu aqui, o que eu tenho para exportar? Eu ia falar mal do Paraguai, né? Eu ia falar que só tinha cocaína, né? Não, mas eu tenho aqui erva mate. Ah, que o povo do Sul adora, então eu vou exportar. E aí, numa brincadeira dessa, nós criamos o Mercosul. Mas na área de livre comércio, o que eu vou ter? Eu vou zerar as tarifas entre os países. Não vai existir mais imposto de importação entre os países. O que vai diferenciar o preço de um local para o outro é apenas o transporte.
tá bom? A área de livre comércio, então, é a segunda etapa da nossa integração regional. A terceira etapa é a união aduaneira. Além de não existir mais imposto de importação e exportação entre os países, então, entre Brasil e Argentina, não existe mais imposto de importação e exportação. Eu não tenho mais a Receita Federal lá na divisa dos países cobrando o pagamento do imposto. Acabou. Os caminhões vão circular tranquilamente, sem problema algum, entre uma fronteira e outra, sem precisar pagar imposto. Mas a União Aduaneira, ela vai dar um salto. Olha, Argentina, nós estamos tão bem aqui no nosso comércio, não é? Olha, eu vendo para você meus produtos, você vende seus produtos aqui no Brasil, tá? Tá todo mundo aqui comendo alfajor já no café da manhã. Tá um negócio assim tão integrado, não é? Nossas economias estão pulsando. Por que que nós não criamos tarifa externa comum? O que é isso, Brasil? Olha, hoje, para eu receber vinhos do Chile, eu cobro 10%. Você, Argentina, cobra 7%. Então, é mais barato para o Chile vender o vinho para você ou para mim? Aí a Argentina vai falar, realmente é mais barato vender para mim, porque a minha tarifa com o Chile é menor. Aí o Brasil fala assim para a Argentina, então vamos unificar as nossas tarifas. Ao invés de você cobrar 7 e eu cobrar 10, vamos cobrar 8,5, nós dois. Porque aí tanto faz para o Chile vender para a Argentina quanto para o Brasil. Então, na união aduaneira, além desse livre comércio entre os estados, então eu não tenho mais aquela Receita Federal cobrando imposto de importação e exportação dos produtos. Agora o comércio é livre para todos os produtos. Eu também vou ter uma tarifa unificada. Então, Brasil e Argentina vão cobrar os mesmos impostos para todos os outros países. Então, a união aduaneira, essa terceira etapa da nossa integração regional, ela vai falar o seguinte: o comércio dentro desse bloco que se criou é livre. Então, o produtor de vinho lá do Vale do Rio São Francisco vai poder vender vinho lá na Argentina, sem imposto. Vai. Não vai ter problema nenhum. Pode. Vai vender. Mas o mesmo preço do vinho francês, Brasil e Argentina também vão cobrar no imposto. Nós vamos unificar a nossa tabela de impostos. Então, na união aduaneira, eu vou ter, além do livre comércio, a unificação da tarifa de importação,
exportação para quem é fora do bloco, tá bom? Dentro do bloco não tem mais a tarifa. Ah, professora, mas o Rio Grande do Sul cobra ICMS, ok. ICMS é imposto estadual, cada imposto cobra da forma que quiser, tá? Mas eu estou falando de impostos federais. A próxima etapa vai falar o seguinte: olha, Argentina, nós estamos aqui aumentando o nosso comércio entre nós dois, não é? Nós não temos mais impostos da livre circulação de produtos. Então, o seu vinho, o seu trigo, o seu alfajor, está tudo sendo vendido aqui no Brasil sem imposto. A minha cerveja, a minha soja, tá? O meu pé de moleque também está sendo vendido aí, meu queijo canastra está sendo vendido aí na Argentina tranquilamente. Por que nós não expandimos essa livre circulação também para a mão de obra? Nossa, aqui no Brasil nós temos, assim, profissionais excelentes, engenheiros, nós temos médicos, nós temos dentistas. Por que o dentista, então, não vai trabalhar aí em Buenos Aires livremente? Por que o engenheiro não vai trabalhar aí em Ushuaia livremente? Vamos facilitar, vamos liberar a circulação entre os nossos países. Para quê? Para que ter alfândega, não é? Para que ficar pedindo passaporte, RG, quando vai de um país para o outro? Para que eu me preocupar com isso? Deixa o profissional brasileiro trabalhar livremente aí na Argentina. Deixa as empresas brasileiras, deixa a Odebrecht, Andrade Gutierrez, deixa elas trabalharem aí sem precisar pagar imposto. Vamos facilitar também a circulação de investimentos. Se os argentinos quiserem investir na Bolsa aqui de São Paulo, tranquilo. Se os brasileiros também forem doidos e quiserem investir na Bolsa de Buenos Aires, tranquilo também. Vamos facilitar essa integração. Nossas economias já estão ligadas. Aí a Argentina fala, ué, Brasil, essa ideia é boa, sabe? Você tem um mercado aí grande, nós temos muitos profissionais argentinos de qualidade, mas olha, eu quero que você trate o meu cidadão com qualidade. Então, vamos negociar aqui também algumas políticas que são além do aspecto comercial. Vamos tratar também de algumas políticas sociais. Como que vai ficar o imposto de renda, por exemplo, desse argentino que vai trabalhar aí? Como que vai ficar a seguridade social desse argentino? Então, a discussão, ela sai no mercado comum desse âmbito meramente comercial e ele passa para um aspecto mais social. Afinal, a Argentina quer um tratamento de qualidade para os seus nacionais. O Brasil também quer um tratamento melhor para os seus nacionais lá na Argentina. Então, a discussão agora é quais as normas trabalhistas nós vamos aplicar? Seguridade, SUS,
Como que vai ser o serviço médico para o brasileiro que está lá na Argentina? Então, no mercado comum, eu vou ter a livre circulação de pessoas, de serviço, de capitais, de bens. Eu vou ter uma tarifa externa comum e eu vou ter políticas comunitárias. Esse é o quarto grau de integração, o quarto degrau. E, por fim, o quinto degrau de integração é quando as economias já estão tão interligadas que não faz sentido eu ter moedas diferentes. Imagina, toda vez que você ir da Argentina para o Brasil, do Brasil para a Argentina, você vai ter que fazer o câmbio. Para quê? Por que nós não interligamos, inclusive, as nossas moedas? A economia, a sociedade, ela já está tão integrada que não faz sentido eu fazer câmbio, eu trocar moedas. Agora eu posso ter um banco central do bloco. E esse banco central do bloco, ele vai organizar a vida financeira desse bloco. Ele vai regular a moeda que vai existir nesse bloco. Esse Banco Central vai ser uma instituição supranacional. E é ele que vai gerir a moeda comum desse bloco. Então, a quinta etapa, e lá quando você vai levantar o troféu, é a nossa união econômica e monetária. Brasil e Argentina já estão tão ligados que eles vão criar uma moeda brasa. Imagina a brasa, moeda que vai valer no Brasil e na Argentina. Então, você vai para a Argentina trabalhar, você vai ganhar em brasa. Você vai viver aqui no Brasil, você vai ganhar em brasa. Acabou real, acabou peso. Agora é uma moeda só. E nós vamos ter um banco central regulando a taxa Selic, tudo dessa moeda. Ok? Então, essa é a quinta etapa da integração regional. Alguns autores vão falar numa sexta etapa da integração regional, que vai ser o federalismo, que seria, então, a cessão, não é, máxima da soberania desses estados por um ente federal. E esse ente federal passa a organizar a vida de todo mundo. Então, eles vão falar que essa sexta etapa seria essa federação de estados. E aí eles trazem alguns exemplos, como a Confederação Germânica. Antes da unificação alemã, os estados estavam sobre uma confederação. Ok? Eles vão falar que ali eles tinham uma integração tão grande das políticas econômicas, da moeda que circulava, que ali era uma sexta etapa da integração. Tanto que virou depois um país. Tá? Mas isso não é consenso. O consenso é até a quinta etapa, que é a etapa da união econômica e monetária. Ok, pessoal? Então, dentro dessas etapas, os estados, eles podem
dar personalidade jurídica para o bloco regional. Ou não. Vocês podem entender que o bloco não precisa de personalidade jurídica, que o bloco não pode negociar pelo bloco, tá? Mas a partir do momento que você cria um mercado comum, nós não estamos num grau de integração já elevado no mercado comum? Eu já tenho políticas comunitárias, eu já tenho livre circulação de bens, mão de obra, serviço e capital. A concorrência entre as economias é total. Por que não dar a esse bloco personalidade jurídica para que ele agora negocie o bloco? Não mais Brasil ou Argentina, mas o bloco. Para que ele negocie para o bloco em geral. Para que ele crie direitos e obrigações no campo internacional no bloco. Ok? Então, é uma tendência quando se chega a um mercado comum, esse bloco passar a ter personalidade jurídica internacional. Tá bom? Desculpa. Qual é o nosso maior exemplo de união econômica e monetária hoje? A União Europeia. Ok? A União Europeia é o nosso principal bloco econômico. Hoje, a União Europeia é um bloco monetário e econômico. É, mas ele passou por todas as etapas, tá? Ele passou por todas as etapas. Ele começou lá como uma zona de preferência tarifária. Virou uma zona de preferência tarifária. 3 países. Tá? Que aí depois nós juntamos mais 3. Ficaram 6. Zona de preferência tarifária para quê? Para o carvão e para o aço. Depois, uma zona de livre comércio. Foi se expandindo. Uma união aduaneira. Uma união aduaneira. Agora nós temos uma TEC, uma tarifa externa comum. Virou um mercado comum. E depois criou-se um Banco Central. E em 2002, nós tivemos a instituição do euro. Mas como que surge a União Europeia na forma que ela está hoje? Vocês acham que um belo dia a Alemanha falou assim, olha, vamos juntar aqui 27 países e vamos criar uma união econômica e monetária? Você acha que começou assim? Não. Não começou assim. Os estados, eles foram se agrupando, eles foram vendo que aproximar-se pelo comércio tornava um país dependente do outro, mas de uma forma positiva. Você vai entrar em guerra com seu principal parceiro econômico? Não, não vai. Você entra em guerra com seu principal parceiro econômico, sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar o país e, consequentemente, para quem que você vai exportar? Então, no fim da Segunda Guerra, a gente já viu, né? O direito internacional é tudo fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. 5 anos de guerra que acabou com a Europa. O que você precisa? Comércio.
E aí, 3 países se unem para fortalecer o comércio entre eles: Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. E eles criam o Benelux. Aí, o que aconteceu? A Alemanha olhou aquilo ali e falou: França, olha só, nós somos inimigos, não é? Nós somos rivais, nós estamos em guerra há mais de 100 anos. Pois é. Por que nós não pegamos esse Benelux que está dando certo e entramos para criar uma comunidade que vai discutir questões envolvendo carvão e aço? Vamos começar ali, ó, uma zona de livre comércio entre a gente. Poxa, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo estão aqui, né, do nosso lado. Nós podemos melhorar a nossa relação política pelo comércio. Aí a Itália falou assim: opa, sou besta, não, quero isso também. E aí nós tivemos a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois disso, a Alemanha, a França, o Benelux e a Itália perceberam que estava dando muito certo. Por que não criar um mercado comum? Livre circulação aqui, ó, nessa nossa região. Está dando muito certo. Nós já temos uma tarifa externa, nós zeramos os impostos entre nós 6, zeramos. Ok? Nós agora podemos liberar a circulação de trabalhadores, de capital, de serviço. A Alemanha estava, crescimento bombando. Vamos criar um mercado comum? Agora eu preciso de políticas comunitárias. E aí é criado a Comunidade Econômica Europeia, em 57. Entre esses 6 países. Só que a Inglaterra, olhando lá de fora e vendo o declínio da sua economia, tá? Suas colônias, tudo entrando em independência. A Inglaterra fala assim: o quê? Eu também quero participar disso daí. Aí a Irlanda: eu também. A Dinamarca: eu também quero. Quero participar dessa brincadeira, tá dando certo. E aí, em 73, nós temos a adesão da Inglaterra, da Irlanda e da Dinamarca. Foi preciso mais 8 anos, ok? A Grécia entrou. Também quero. Depois, em 86, a Espanha e Portugal aderiram a esse mercado comum europeu. E nós tivemos, então, a Europa dos 12. Então, com a entrada da Espanha e Portugal, nós criamos a Europa dos 12. Era um mercado comum? Era. Você tinha livre circulação de pessoas, bens, capital e serviço. Você tinha agora políticas comunitárias. Tá bom? Políticas comunitárias. O que é que você precisa agora? Facilitar ainda mais essa livre circulação. Então, em 1991, vejam, você precisou de 40 anos. Em 1991,
eles se reuniram lá nos Países Baixos e decidiram que eles iam criar um bloco central, um banco central europeu que iria estabelecer as bases para a criação de uma moeda comum. Então, depois de 40 anos de integração e aperfeiçoamento da integração, eles falaram: agora nós vamos discutir a criação de uma moeda comum. Nós vamos discutir. Nossa integração já chegou num nível que a próxima solução é uma moeda só para todos nós. E aí, nesse momento, 3 novos países pedem para entrar no bloco: Suécia, Finlândia e a Áustria. Ok? Em 2002, depois de 10 anos, 11 anos de discussão, o euro entra em vigor. Então, aquelas moedas que existiam na Europa, elas param de circular. Agora nós temos o euro. Mas alguns países falaram: opa, eu concordo com o euro, acho o euro legal, bacana, mas ninguém mexe na minha moeda, não. Minha moeda é histórica. Minha moeda já foi a moeda principal de troca nas relações comerciais. A minha moeda já foi a principal moeda do mundo, disse o Reino Unido. Aqui eu vou manter a Libra. Aqui quem vai ficar na cara da minha moeda é a rainha. Não quero saber de obra arquitetônica, não. Aí eu vou voltar aqui, não é? Nas obras arquitetônicas. Olha aqui as obras arquitetônicas no euro, ó. Não quero saber de obra arquitetônica, não. Esquece isso. Aqui, quem fica na minha moeda é a rainha. Aí a Dinamarca falou assim: olha, eu gosto muito da união aqui, do nosso mercado comum europeu, acho bacana, é legal, tem personalidade jurídica, não é? O Tratado de Maastricht deu personalidade jurídica para a nossa instituição. Mas eu vou manter aqui a minha coroa dinamarquesa. Eu também quero a minha rainha. Tá? Eu quero a minha rainha aqui na estampa da minha moeda. Então, Inglaterra e Dinamarca mantiveram as suas moedas. Mas nem todos os países da União Europeia estão aptos a receber o euro. Por quê? Porque o euro pressupõe uma política econômica de estabilidade, ok? Ele pressupõe um monte de coisas que o Banco Central Europeu estabeleceu. Então, você vai para alguns países que são da União Europeia, mas que não adotam o euro, tá bom? E aí, em 2004, nós tivemos uma grande expansão da União Europeia. Nós expandimos a União Europeia para o leste. Fim da União Soviética, fim da cortina de ferro, não é? Os países do leste europeu, eles estão agora num novo movimento. Então, depois de 10, 15 anos fora da influência da União Europeia, sim, a libra esterlina é a moeda mais cara, ainda mais agora, né, que está tudo lá nas alturas. E aí esses países, então, são incorporados para a União Europeia, mas não significa que eles aderiram integralmente ao euro, ok?
O euro é a moeda? É, mas alguns países, por exemplo, Tchequia, Hungria, eles vão ter sua própria moeda ainda, porque eles não estão aptos a receber o euro, ok? Em 2007, mais integração com a Bulgária e a Romênia. A Croácia entrou em 2013 e em 2020, o ano passado, nós tivemos a saída do Reino Unido, ok? A saída de um país do bloco econômico deve estar prevista em tratado? Deve. No Tratado da União Europeia, existe a previsão de saída dos estados. Quem não quiser mais fazer parte de um bloco econômico, pode sair, ok? Foi o que aconteceu com o Reino Unido. Lá em 2016, um referendo que teve lá uma grande votação de pessoas mais velhas, que achavam que a União Europeia não era boa. Enquanto os jovens votaram a favor de permanecer, os mais idosos, as pessoas mais conservadoras, votaram pela saída. E foi o que aconteceu. Depois de uma longa negociação, no dia 31 de dezembro de 2020, nós presenciamos isso. A Inglaterra e o Reino Unido. O que é o Reino Unido? É a Inglaterra, né? Umas ilhazinhas, a Escócia e a Irlanda do Norte saíram da União Europeia, ok? Mas foi de graça? Não, não foi de graça. Todo o dinheiro que a União Europeia investiu na Inglaterra, sim, teve investimentos. Teve de ser ressarcido, ok? Então, não foi barato. Não foi barato. Tem muito inglês espalhado pela Europa trabalhando. Tem muito europeu na Inglaterra trabalhando. Então, eles também tiveram de negociar, ok? Eles tiveram de negociar a situação jurídica desses imigrantes. E o que nós temos hoje na União Europeia? Quais são os membros? Tira aqui Reino Unido, nós temos todos esses membros aqui. A Suíça, por uma tradição de neutralidade, ela não faz parte, ok? Ela não faz parte. Aqueles microestados aqui, Andorra, Liechtenstein, também não fazem parte. Nós temos aqui, tá? Esses aqui, que são Macedônia do Norte, né? Montenegro, Albânia, Sérvia, Kosovo, são potenciais candidatos a entrar na União Europeia, ok? São potenciais. E a Turquia sonha, ok? Aqui nós temos Malta, Chipre, e a Turquia sonha em fazer parte da União Europeia, ok? Tem chance de entrar? Não. Não. Por quê? Por uma questão de imigração, tá? Principalmente por uma questão de imigração e política, tá? Então, dificilmente a Turquia vai fazer parte da União Europeia, tá? Então, as próximas expansões da União Europeia, se ela se mantiver, vão ser para essa região aqui, ok? Dos Balcãs. Tá bom? Porque já tem Romênia, já tem Bulgária, a tendência é a inclusão aqui. Montenegro, Albânia, Kosovo, tá? Sérvia. Então, a tendência agora
vai ser a entrada desses países no bloco da União Europeia. Quais são as instituições da União Europeia? Ela tem sete principais instituições, ok? Conselho Europeu, Parlamento Europeu, é um parlamento de verdade, Conselho da União Europeia, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça da União Europeia, Banco Central e o Tribunal de Contas, ok? São instituições supranacionais. As decisões que são tomadas pelas instituições, elas vão refletir em todo o bloco, ok? Vamos falar do Mercosul? Então, essas são as instituições da União Europeia. E agora nós temos o nosso aqui, não é? O nosso, aquele que está bem próximo da gente, que é o Mercado Comum do Sul. É um processo de integração que começou lá no final da década de 80, que junta Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai como membros fundadores, Venezuela, e que já entrou, e a Bolívia, que está em processo de adesão. O idioma que nós temos aqui, português e espanhol, são os oficiais do Mercosul, mas lembrando que o Guarani também é idioma oficial do Paraguai. Aí, qual que é o objetivo central desse bloco? Promover a integração e os investimentos por meio do comércio na região. É muito mais forte um bloco negociar no cenário internacional do que só um país. Então, um bloco como o Mercosul, que tem Brasil, Argentina, as principais economias da América do Sul, Venezuela, está afastada a Venezuela, Uruguai, Paraguai, que eles não me vejam fazendo isso, eles são muito mais fortes negociando como um bloco na OMC, por exemplo, do que só o Paraguai. Imagina, tadinho do Paraguai, ele vai negociar sozinho um acordo de livre comércio. Que peso o Paraguai tem? Pouco. Então, para expandir essa força no cenário internacional, nós temos o bloco daqui da nossa região, o Mercosul. Mas nós também temos estados associados, que são todos os estados da América do Sul. Suriname, Peru, a Guiana, o Equador, a Colômbia, o Chile e a Bolívia, que está em processo de adesão. Ok? Nós temos 62% da população, tirando a Venezuela, né, porque a Venezuela agora está suspensa. Nós temos 62% da população, ok? Nós, o Mercosul, representa 75% do PIB, que seria lá em 2017 o quinto maior PIB do mundo, mas nós somos praticamente vendedores de produtos agrícolas. Isso é uma crítica, tá? Ah, professor, mas a agricultura é bom? É bom, a agricultura é ótimo, é a agricultura que está salvando o Brasil, não é? Mas isso é ruim, por outro lado. Por quê? Porque a agricultura é barata. É barata. E nós importamos produtos industrializados, caro. Eu vendo a laranja e compro o suco. Acredite, eu vendo laranja e compro o suco industrializado. Eu vendo leite, eu vendo cacau e compro chocolate. Então, exato, eu vendo a soja e eu compro óleo de soja para fazer comida.
Então, o que que acontece? Eu estou perdendo dinheiro que eu poderia investir aqui. Para que vender a soja para o exterior se eu podia vender a soja para cá e vender para o exterior o óleo da soja, o óleo de soja? Para que vender o suco para o exterior? Para que vender a laranja para o exterior se eu posso vender para o exterior o suco? Não, não é porque é burrão. Porque nós não temos políticas voltadas para a indústria. É muito caro ser indústria no Brasil. É muito caro, tá? E é muito mais barato eu vender a soja para a China e a China colocar lá 1 bilhão de pessoas em trabalho análogo à escravidão, ganhando o mínimo, né? Fazendo dumping social adoidado, né? E vender o óleo de soja mais barato, porque é mais barato produzir lá do que aqui. Não é que é burrão, é porque é difícil, tá? É caro. Indústria é caro, tá? É caro. E o que é barato? É mais barato você desmatar tudo, plantar tudo de soja, comprar aí uma colheitadeira, depois um avião você jogar agrotóxico na sua fazenda e exportar isso aí para outro lugar. É mais barato. Não estou falando mal da agricultura, por favor, não é isso, tá? Mas é o que nós fazemos. Nós vendemos o produto agrícola, e não é só o Brasil, é a Argentina. Nós vendemos o produto agrícola e compramos o produto industrializado. Eu vendo metais e compro o chip. Eu vou lá, vendo minério de ferro e compro aço. Se bem que nem tanto, né? Nós até exportamos muito aço. Mas eu estou exportando matéria-prima e estou comprando produto industrializado. E aí? Tá? Eu não agrego valor, valia, né? Como dizia o Marx. Eu não agrego valia ao meu produto agrícola. E, querendo ou não, a agricultura está cada vez mais mecanizada. Então, cada vez eu preciso de menos pessoas na agricultura. Não é? A Zona Franca de Manaus, essas zonas francas, assim, de produção, elas acabam tendo um impacto médio, tá? Médio. A Zona Franca de Manaus, ela não exporta, ela vende para o Brasil, tá? É para o mercado interno, praticamente. É o mercado interno, tá bom? E olha só que bacana, você tem dentro do Brasil, mas olha a quantidade de impostos que você tem de suprimir para poder criar uma região no seu país para poder competir com o cenário internacional. Tá? Você tem que abrir mão de muita coisa, de muito dinheiro, para tornar o produto que é produzido lá na Zona Franca competitivo no cenário internacional, aqui no Brasil, não é? Porque se não isentasse de um monte de coisa, saía ainda mais barato comprar produto estrangeiro. Tá? É caro investir em tecnologia no Brasil, é caro, é muito caro. Tá bom? Vamos falar dos nossos antecedentes, dois bigodudos. Alfocin e aquele que está vivo até hoje. Tá? Ribamar. José Ribamar Sarney. Tá? A Declaração de Iguaçu, lá em 1985, ela foi o precursor do nosso Mercosul. José Sarney e o Raul Alfonsín, eles se uniram
para lançar a estaca, né? Jogar a pedra da integração. Para que, Argentina, nós vamos ser rivais? Deixa a rivalidade só para o futebol. Vamos integrar. E aí, lá em Foz do Iguaçu, nós tivemos, então, o lançamento da pedra da integração do Cone Sul, ok? Em 1990, então, depois de 5 anos de negociação, o Fernando Collor e o Carlos Menem, eles vão assinar a Ata de Buenos Aires, que vai prever a integração total alfandegária entre os dois países. Então, aqui nós estamos falando de uma união aduaneira. Então, a intenção aqui era integrar totalmente a alfândega, a aduana entre Brasil e Argentina. Ok? Aí, em 1991, eles falam, que legal, vamos assinar o Tratado de Assunção, que vai criar o nosso mercado comum. Venha, Paraguai, venha, Uruguai, vamos criar o nosso mercado comum, que vai entrar em vigor em 1994. Opa! Quanto tempo a União Europeia demorou para virar de União Aduaneira para mercado comum? 10 anos? 20 anos? 20 anos. Aqui, em 4 anos, eu quero criar um mercado comum. Vocês acham que isso vai dar certo? 4 anos. Você acha que isso vai dar certo? O que eles assinaram no Tratado de Assunção? Olha só, a partir então, nós vamos começar as negociações agora, mas a partir de 31 de dezembro de 1994, nós já vamos ter o nosso mercado comum consolidado, com a livre circulação de bens, serviços, capitais, pessoas. Nós vamos ter uma TEC, nós vamos ter políticas macroeconômicas e setoriais, que lindo! E nós vamos harmonizar as nossas legislações. Claro, é uma ideia maravilhosa. Significa que você vai fazer isso em 4 anos? Não, é uma proposta. É uma proposta, tá? Mas a intenção era começar a integração para se alcançar um mercado comum. Ok? Em 1994, nós tivemos o Protocolo de Ouro Preto, que vai criar a instituição do Mercosul, as nossas instituições, como o Mercosul vai ser organizado e vai dar personalidade jurídica para o nosso bloco. Como que o nosso bloco está reunido? Tem uma secretaria pró-tempore, hoje não deve ser mais o Paraguai, deve ser o Uruguai, porque ele é rotativo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, um país vira presidente do bloco, ok? Então, é o presidente, e abaixo nós vamos ter Conselho Mercado Comum, Grupo Mercado Comum, Comissão de Comércio do Mercosul, além da secretaria que vai auxiliar, Parlamento do Mercosul, que não é nada parlamento, tá? Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Tribunal Permanente de Revisão, então, em casos de conflitos econômicos entre o bloco, nós precisamos resolver, e o Instituto Social do Mercosul. O que é o Conselho do Mercado Comum?
é o órgão superior, tá bom? Ele vai tratar das questões políticas, tá? Ele vai tratar das questões políticas, é um órgão político. O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo. Ele vai executar aquilo que o Conselho do Mercado Comum exigir. E a Comissão de Comércio do Mercosul, ele vai assistir. Então, a função é auxiliar o órgão executivo, o Grupo do Mercado Comum. Tá bom? Em 1998, nós tivemos o protocolo de Ushuaia, que é a nossa cláusula democrática, aqui é um T, é a nossa cláusula democrática. O que isso significa? Na América do Sul, no Mercosul, nós teremos instituições democráticas. Qualquer tentativa de golpe, qualquer tentativa de usurpação do poder que não seja pelas vias democráticas, esse Estado vai ser afastado do Mercosul. É o caso hoje da Venezuela. Tá? Assim que o Temer assumiu, a Venezuela ficou para escanteio no nosso bloco, tá bom? Nós temos o protocolo de Olivos, que vai criar esse tribunal permanente de revisão. Então, sempre que nós tivermos um problema econômico, e o protocolo constitutivo do Parlasul, em 2005. A ideia é que os parlamentares sejam eleitos diretamente para o Parlamento do Sul, tá? O Parlamento do Mercosul. Mas hoje, no Brasil, no Uruguai e na Venezuela, é votação indireta. Você elege deputados federais e os deputados federais, entre eles, escolhem aqueles que vão ser os nossos representantes, ok? Lá no Mercosul, no parlamento do Mercosul, tá? Esse parlamento não tem nada de parlamento, tá? Não tem nada de parlamento. Ele não fiscaliza as contas, ele não cria legislação, nada disso. Por quê? Porque as nossas instituições no Mercosul, ao contrário da União Europeia, elas são intergovernamentais. Lá na União Europeia, elas são supranacionais. Aqui, elas são intergovernamentais, ok? Em 2006, nós tivemos a adesão da Venezuela. Como que a Venezuela entrou? O Paraguai não aceitava a entrada da Venezuela de jeito nenhum. Tá? E aí, o que aconteceu no Paraguai? Um golpe constitucional. Não é, né? Assim que o povo adora falar? Com base na Constituição paraguaia, o presidente do Paraguai foi deposto. Foi vítima de um impeachment. Brasil, Argentina e Uruguai entenderam que aquele impeachment tinha sido antidemocrático e afastaram o Paraguai do Mercosul. Paraguai afastado do Mercosul, o que eles fizeram? Votaram a adesão da Venezuela. Aí a Venezuela entrou, foi lá o processo, o tratado foi ratificado por todos os países, o Paraguai estava afastado, Venezuela entrou. Depois que todo esse processo de ratificação passou assim rapidinho, Paraguai voltou a fazer parte do Mercosul. A democracia foi restabelecida no Paraguai. E aí o Paraguai voltou a fazer parte do Mercosul. Essa é a história por trás da entrada da Venezuela. Coincidentemente, foi junto com um golpe constitucional lá no Paraguai, ok? A Bolívia, então, está em fase de adesão e nós temos o protocolo de cooperação e facilitação de investimentos no Mercosul. O que acontece com o coitadinho do Mercosul?
O Mercosul, convenhamos, ele funciona quando o presidente do Brasil quer que ele funcione. Afinal, o Brasil é a maior economia do bloco. Se o presidente do momento se o presidente do momento for favorável ao Mercosul, o Mercosul deslancha. Se o presidente do momento for contrário ao Mercosul, o Mercosul fica estagnado. É o que está acontecendo agora. O Brasil não está afim de brincar de integração regional. O Brasil quer acordos individuais, como o Chile fez com os Estados Unidos, por exemplo. Então, por isso, o nosso bloco está meio abandonadinho, tá? Talvez um próximo presidente que queira cuidar do Mercosul dê mais atenção para o Mercosul, mas o presidente atual não quer. O que nós temos de mais recente com relação ao Mercosul? O Mercosul tem personalidade jurídica internacional. Tem. O Mercosul pode negociar diretamente, pode firmar tratados. E depois de 20 anos, conseguimos, então, negociar um possível acordo com a União Europeia. O Mercosul e a União Europeia, 2 atores do cenário internacional, 2 atores. A União Europeia, um bloco regional com personalidade jurídica, o Mercosul, bloco regional com personalidade jurídica. Negociaram. Nós ainda não temos as bases desse acordo. E vários países europeus estão sendo contrários a esse acordo, não porque eles são contrários ao acordo em si, que, na verdade, esse acordo é muito vantajoso para a União Europeia. Mas eles são contrários às políticas adotadas pelo nosso presidente. O que primeiro dizia que não tinha que ter vacina e o que agora diz que tem que ter vacina. Tá? Um que dizia que antes era na base da arminha e outro agora dizendo que é na base da vacina. Então, essas políticas incoerentes do nosso presidente, com relação à floresta amazônica como um todo, com relação aos biomas brasileiros, com relação à condução agora da pandemia, isso é visto como uma crítica. E muitos países europeus estão se opondo a esse acordo da União Europeia com o Mercosul como uma represália para o nosso país, ok? Por quê? Porque o que nós sabemos do acordo, o acordo é muito vantajoso para a União Europeia. Produtos com um baixo teor de valia, mas mesmo assim mais valiosos, né, vamos assim dizer, do que os nossos produtos agrícolas, vão chegar aqui para a gente com tarifa zero. Ok? Nós vamos vender açúcar, nós vamos vender milho, nós vamos vender arroz, carne, e nós vamos importar o quê? Queijo, leite em pó, tá? Farinha láctea, azeite, uísque, vinho, espumante. Tá bom? Então, no final das contas, o acordo não é ruim para a União Europeia. Não é ruim para a União Europeia. Mas como nós temos um presidente que não é muito bem quisto pelas principais potências europeias, por várias razões, essas potências europeias elas ficam criando embaraços para esse acordo realmente ser assinado e ratificado. Tá bom? Quais são os probleminhas do nosso Mercosul? Muitos, não é? Nós ainda
não fortalecemos o nosso bloco. Nosso bloco tem perdido parte da representação do nosso comércio. O Brasil já foi o principal parceiro comercial da Argentina, hoje não é mais. Em 2018, nós já tínhamos removido 90% das tarifas intrabloco. Como que eu quero ser um mercado comum se eu ainda tenho tarifas dentro do meu bloco? O Mercosul, mercado comum, a ideia de um mercado comum, não é você ter a livre circulação de bens, pessoas, capital e serviço, mas eu ainda tenho entraves. Então, como que eu tenho um mercado comum? Tá bom? E nós não temos uma tarifa externa consolidada. Então, o Brasil ainda pratica taxas de importação diferente da Argentina, diferente do Paraguai, diferente do Uruguai. Então, será que nós temos um mercado comum? Hoje, os estudiosos da integração vão falar o seguinte: é um mercado comum imperfeito. Que lindo, não é? É um mercado comum imperfeito. Esse é o termo que os estudiosos dizem. Mas eu, mera professora, professorinha, tá? Que a minha opinião não vale para nada, discordo. Quem sou eu para discordar, não é? Mas não, eu acho que nós estamos mais para uma união aduaneira em concretização do que para um mercado comum, imperfeito. Tá? Mas a minha opinião não vale. A minha opinião não vale para a prova, a minha opinião não vale para a resposta lá do seu concurso. Claro, Paulo, ninguém quer abrir mão dos seus impostos. Ninguém quer abrir mão dessa fatia importante da arrecadação. Então, lá na sua prova, no concurso que você for fazer, se perguntar o que é o Mercosul, Mercosul é um mercado comum imperfeito, tá? Ele está em fase de adaptações, afinal, ele é muito novo, ele só tem 29 anos, ok? Mas eu, de tudo que eu vejo, eu leio, eu acho que não chega a ser um mercado comum. Nós estamos mais para uma união aduaneira do que para um mercado comum. Essa livre circulação, ela não existe. Ela não está pronta. Ela não está perfeita. Eu posso até ter alguma integração, políticas comunitárias, mas são mínimas. Enquanto eu não tiver a tarifa externa comum, enquanto eu não zerar todos os entraves intrabloco, eu não vou sair da União Aduaneira, tá? Eu não vou sair. Mas os estudiosos, quem se dedica a isso, eu não me dedico a isso, diz que é um mercado comum imperfeito, em fases de adaptações. Isso aí, tá? Eternamente em fase de adaptações. E, claro, como eu disse para vocês, tudo depende do ambiente político no Brasil. Se é um presidente pró-integração regional, Mercosul deslancha, tá? E aí eu falo, presidente Fernando Henrique Cardoso e presidente Lula. Pró-integração regional, mais o Lula, né? Porque ele já pegou o Mercosul já bem desenvolvido, foi durante o seu mandato que nós tivemos aí a grande expansão do Mercosul em termos de instituição, de personalidade jurídica. Então, o Mercosul era o negócio. Mercosul estava ali para enfrentar a ALCA, tá? Mercosul estava ali, ó, brigando. Primeiro governo Dilma,
começou a dar um segundo governo Dilma, aí vem governo Temer, Temer estava mais preocupado em se manter, né? Aí veio o governo, ladeira abaixo, tá? Não gosta do Mercosul, acha que o Mercosul tem que acabar. Então, essa visão política no Brasil reflete no Mercosul. Sim, a economia estava relativamente bem, muito melhor do que agora, não é? Na época, nos outros governos, ok? Tem problema? Todo governo tem, não é? Todo governo tem problema. Mas estava melhor do que estava agora. Mas também um cenário mundial que também era diferente desse que nós vivemos hoje, né, nesse último ano. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação à integração regional? Então, recapitulando, os blocos regionais, eles podem ou não ter personalidade jurídica internacional. Eles podem ou não ser sujeitos de direito internacional, se você pensar que, para ser sujeito de direito internacional, eu preciso de personalidade jurídica. Ok? Então, dentro desse aspecto, você pode ver os blocos regionais como sujeitos ou não. Ok? O Mercosul e a União Europeia têm personalidade jurídica? Tem. Tá? A União Europeia tem personalidade jurídica reconhecida, o Mercosul tem personalidade jurídica reconhecida, bonitinho, protocolo de Ouro Preto, ok? Nós podemos negociar como blocos, nós firmamos obrigações e temos direitos no cenário internacional, tá bom? Sujeitos de direito internacional. Mas cada bloco tem sua peculiaridade. Cada bloco está na sua fase de integração. Tem blocos que não querem passar daquela etapa da integração regional. Eles querem ficar daquele jeito e pronto, ponto final. Zona de preferência tarifária. É o que eles querem? Ok. Respeitar aquele bloco econômico. Mas tem bloco que quer ir além. Tem bloco que não é só econômico, é político, é social. O NASUL, União Africana, vai além do mero bloco econômico, quer discutir questões de direitos humanos, quer discutir proteção ao indivíduo no âmbito regional, quer criar políticas comunitárias, direitos mínimos. Então, cada bloco tem sua peculiaridade. E na semana que vem, vocês vão falar desses blocos. O que eu quero saber? Esse bloco tem personalidade jurídica? Qual é a etapa da integração desse bloco? Não, professor, é um bloco político. Então, ele não está em etapa de integração. Então, é isso que eu quero que vocês apresentem. E também tragam, por favor, o mapinha de onde esse bloco está inserido. Porque, às vezes, ver no mapa não é facilita também a compreensão daquele bloco. Ok, pessoal? Então, no mais, bom dia para vocês e boa semana. Professora, mas só a pandemia não é desculpa exato, né? Não é. Estados Unidos está lá criando emprego adoidado, não é? Professora, há riscos de, no caso do Mercosul deslanchar, ocorrer alguns problemas parecidos com o NAFTA que teve a saída do... Sim. Sim, nos Estados Unidos, as indústrias correram para o México. Mas isso foi um problema para os Estados Unidos? Você ganha em outros aspectos, não é? Você torna aquele produto mais barato, porque você foi para um lugar que a mão de obra é mais barata, você traz para o seu país mais barato, vende mais. Não foi tão ruim. Ok? Quanto tempo mais ou menos a apresentação? 5 minutos, gente. 5 minutos está ótimo. Tá? 5 minutos.
Pois é, a Bolívia tem, o Paraguai tem mão de obra barata, então você pode levar indústrias para esses lugares e desenvolver a indústria nesses lugares, tá? Pode. Você acaba se adaptando. Você se adapta a isso. O produto chega mais barato no Brasil, você consome mais. Você consome mais do seu parceiro, que está ligado em você. Ele vai comprar mais de você também. Então, a relação, ela é ganhar-ganhar, é o que eles chamam de win-win. É uma relação que os dois ganham na integração regional. Você não perde. Não, José Inês, não, é só falar aqui, como eu vou gravar, ele vai ficar disponível para todo mundo. Ok, pessoal? Então,